Meus caros viajantes, estamos aqui no sítio arqueológico de Monte Alban, uma verdadeira obra de arte da cultura zapoteca, e sem contar que é um registro arqueológico formidável, que nos permite então entender a constituição dessa cultura tão importante, o modo de vida, a arquitetura. É tudo formidável poder estar aqui com você, compartilhando esse momento. Meus caros viajantes, mais um dia aqui em Oaxaca. Vamos partir para mais um passeio. Olha o céu, oh, que beleza. A gente vai aproveitar bastante. Amanhã é um pouco mais quentinha, por volta dos 14 graus. Deve ser por causa desse sol bonito. Bem movimentado. Consegui pegar o café micharia. Pelo menos a gente come alguma coisa, né? Sair em jejum. Estamos saindo pro tour. Um pouquinho antes do horário ainda. Bom. Tudo bem, vamos pagar aqui o tour. Aqui é a oficina. É pequenininho. Estamos aqui. Nossa, menos. Que beleza, lugarzinho bom. É confortável. Estamos saindo 2 minutos antes do horário. Gostando, hein? Empresa bastante pontual. E aí, meus caros viajantes, vamos fazer um tour à zona arqueológica de Monte Alban, uma das mais importantes aqui nessa região de Oaxaca, repleta de muita história, conhecimento, arte e cultura. E você comigo vai poder ver todos os detalhes aqui em mais esse passeio incrível no Trips e Flix. Vamos lá? Ó, uma pista de concreto com os groovings aqui para dar um grip maior. Ya ven si se puede subir.
Bom que daqui só sobe bicicleta ou a pé. Todos têm que deixar o carro no estacionamento. E já está aqui, já na entrada do sítio arqueológico. Bom, todo sítio arqueológico aqui é pago, né? Então vamos comprar os boletos para fazer o acesso. Monte Albán foi a maior cidade pré-hispânica da região de Oaxaca e a primeira cidade planejada no continente americano. Teve uma ocupação constante durante mais de 13 séculos, de 500 a.C. a 800 d.C., quando, por razões ainda não conhecidas, foi sendo abandonada gradualmente. Vamos lá, vamos acessar Monte Albán. Na sua época de maior esplendor, era composta por uma praça principal, que era o coração do centro cerimonial, e por uma série de conjuntos arquitetônicos monumentais ao seu redor. Aqui estamos então, Monte Albán. Monte Albán caracterizou-se por ter desenvolvido o verdadeiro conceito de Estado liderado pela classe sacerdotal como sistema de governo. Grande parte da sua economia estava baseada no pagamento de tributos pelas comunidades do Vale de Oaxaca. Aqui é a área de visitantes, né? As regras, visitação. Porque fuimos también con el señor este de los telares y hablaba también inglés. Comprou os boletos aqui também. Aqui já me ferraram, né? Aí esqueci de guardar a câmera, já me cobraram 60 pesos aqui para uso da câmera. Aí eu falei que não ia usar, ela falou que mesmo com o celular tem que pagar. Então, uma facada aí. Uma pena, né? Estamos então dentro do sítio de Monte Albán. É um altar para os mortos ali. A maquete. Monte Albán é um dos poucos lugares do mundo onde se mostra claramente o surgimento do Estado como um sistema de governo. Após o abandono da cidade, essas ruínas continuaram sagradas para os zapotecas e também para os mixtecas, que chegaram ao Vale de Oaxaca no final do período. Nesse último, foram sepultados os restos mortais dos principais governantes no túmulo zapoteca, o de número 7, acompanhados de oferendas extraordinárias. Em 1987, a Unesco elevou essa área de monumentos arqueológicos à categoria de Patrimônio Mundial, pela sua conservação e usufruto por todos os cidadãos do mundo. Monte Albán está situada num conjunto de cadeias montanhosas onde se encontram as três principais do Vale de Oaxaca: Etla ao norte, Zimatlán ao sul e Tlacolula ao leste. Está localizada a 1.900 metros acima do nível do mar e a 300 acima do nível do vale. Este é o edifício X. Um
um exemplo claro da sobreposição de estruturas arquitetônicas que se costumavam fazer na Mesoamérica. Foi construído e sobreposto por camadas, e dessa forma acabou preservando a informação do antigo sistema construtivo original. O edifício inferior data de 100 a.C. e o superior de 500 depois de Cristo. A interação dos habitantes dessa cidade pré-hispânica com o meio ambiente e a modificação do ambiente natural nas práticas agrícolas permitiram o desenvolvimento deste antigo centro urbano. As cristas dos morros, assim como as encostas, foram cortadas e niveladas para a construção dos edifícios, copiando as formas dos morros em suas construções. Nas encostas, formaram-se terraços, onde foram construídas as casas da maior parte dos habitantes. Os vales que circundam Monte Alban favoreceram a obtenção de recursos, plantas medicinais, frutos e sementes de plantas silvestres, pochotle, guache, pitaio, tunilho, agave, entre outras. Insetos comestíveis, chapulines, cigarras, vermes de maguey, ticatana, vespas e muitos outros, além de animais de caça, como coelho, tatu, veado e codornas. Também se obtinham pedra, cal e adobe para a construção, argila para a produção de cerâmica e muitos outros produtos. O passeio por essa antiga cidade é um convite à reflexão sobre a importância da conservação dos recursos naturais. Durante o nosso passeio por esse lugar incrível, encontramos muitas construções e tumbas que infelizmente a gente não conseguiu ter informações a respeito. Mas procurei mostrá-las da forma mais detalhada para estudos futuros. Então, aproveite essa oportunidade. É um sítio muito bem preservado, de onde podemos conhecer toda a grandeza de um povo que, infelizmente, é desconhecido de grande parte das pessoas, até mesmo aqui no México. Tem muitas áreas que no tour normal não são visitadas. Então, aproveitei para dar uma fugida e explorar por conta própria. Os trabalhos de escavação arqueológica continuam atualmente. E não se surpreenda se grandes descobertas surgirem nos próximos anos, pois tem muito a ser desvendado nesse lugar milenar. Estamos chegando a um dos mais belos exemplos residenciais de Monte Alban, a chamada Residência da Tumba 104. Esta é uma das mais elegantes de Monte Alban. A casa e o túmulo foram construídos por volta dos anos de 500 a 700 d.C. Os quartos estão agrupados em torno de um pátio central de forma quadrangular. O tratamento refinado do túmulo e sua decoração destacam a importância do personagem enterrado. Uma grande quantidade de objetos de barro, panelas, pratos, jarros, defumadores e urnas foram depositados ao lado do falecido como oferenda.
uma grande urna representando a deusa do milho, Pital-Kozobi, decorava a entrada do túmulo com um grande painel de moldura dupla semelhante ao que se observa nos edifícios da Grand Plaza. As paredes internas apresentavam personagens pintados, possivelmente sacerdotes ricamente vestidos com penachos, túnicas e sandálias. Nas mãos levavam bolsas de copal. Glifos e datas de calendário completavam a representação. Na parede do fundo, uma imagem humana e, acima dela, uma figura em forma de U invertido, que foi interpretado como as mandíbulas do céu. A cena, em geral, narra talvez o caráter ritual deste enterro. Aqui o tour também não vem, mas fique tranquilo porque eu vou te mostrar tudo em detalhes. E olha, são surpresas maravilhosas. Me acompanhe. E o esforço vale a pena. Essa bela visão de todo o vale e as construções milenares do sítio arqueológico. E mais ainda, né? Sem ninguém ao redor. Estamos descobrindo aqui as tumbas 113, 114 e 118. Sequência das tumbas ali. Para cá. Mais um grande edifício. A residência da tumba 103. Esta residência, ao contrário de outras aqui no sítio, abriga 4 túmulos no seu interior. A tumba principal tinha a pintura mural policromada e estava orientada com a entrada para o oeste, justamente representando o caminho para os mortos. São vários aposentos, um verdadeiro labirinto aqui. É a visão, né, que a gente tem de todo o vale. Este complexo conta com acessos a cada um dos pontos cardeais, além de um sistema de quartos com seus próprios pátios em direção a cada rumo. É cercada por uma série de enterros menores, o que a constitui como uma verdadeira necrópole nos anos de 500 a 800 d.C. O grande mistério para os arqueólogos é o porquê e como uma grande cidade como esta conseguiu se desenvolver e perdurar por mais de 1.300 anos, mesmo no alto de uma colina de terras pouco férteis e longe de fontes de água. A hipótese é que a cidade tivesse uma relação mútua e igualitária entre seus habitantes, fazendo trocas de produto pela região, e que o sistema de governo sacerdotal proporcionasse segurança, organização e práticas religiosas aos seus moradores.
As pessoas podem ter sido incentivadas a se mudar para cá pela segurança e oportunidades econômicas. Mas, para sustentar esse sistema, os agricultores provavelmente tiveram que ceder parte do seu lucro em uma espécie de acordo social. Diferente de tudo até então, o sistema era mais igualitário e menos centralizado na elite. Esse governo coletivo e relativamente horizontal durou mais de um milênio, mas quando entrou em colapso, a população da cidade diminuiu drasticamente e muitas de suas instituições se dissolveram. Já subiu na sua pirâmide hoje? Vamos lá! Não é todo dia que a gente consegue subir uma pirâmide, né? É bem curtinho. Tem uma visão muito boa. Oaxaca, Chapulín. O nome Monte Alban ou Monte Branco, dado pelos espanhóis, era conhecido pelos zapotecas como Danipaguache, Montanha Sagrada da Vida, e pelos astecas como Ocelotopec, Montanha do Jaguar. Estima-se que a sua população tenha atingido os 35 mil habitantes. Acredita-se que a sua construção deve ter se estendido por um período de cerca de 2.000 anos e foi iniciada pelos zapotecas. As partes mais antigas, porém, mostram uma clara influência olmeca. A característica arquitetural que primeiro salta à vista é a praça principal. Com dimensões aproximadas de 200 por 300 metros e com orientação norte-sul, ao longo da qual estão dispostas a maioria das construções. Sob a praça principal, foram escavados numerosos túneis, que em alguns casos conduzem de uma extremidade do edifício a outra, e em outros atravessam toda a praça principal. Estima-se que ainda estejam por ser escavados e estudados cerca de 80% da área total de Monte Alban. Esta zona arqueológica foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco, juntamente com o Centro Histórico de Oaxaca, em 11 de dezembro de 1987. A área protegida cobre um total de 2.078 hectares, abrangendo os municípios de Santa Cruz, Xochocotlan, Oaxaca de Juárez, Santa Maria Atzompa, São Pedro e Ixtlahuaca. Vamos lá. Vamos descer a nossa pirâmide agora, que já subimos, né? Até que é bom, os degraus são mais largos.
O detalhe. Parece que tem um poço ou outra tumba, né? Porque aqui é repleto de tumbas. Aqui, ó, esse recorte aqui na base da pirâmide, a gente pode ter uma ideia. Provavelmente isso daqui foi uma tumba, alguma oferenda na construção da pirâmide. E ao que parece é uma pirâmide sobreposta, né? A gente tem outra camada anterior. Bem típico, né? Como os astecas, mexicas, os maias faziam, eles iam ampliando um templo anterior, aumentando, sobrepondo uns sobre os outros. Só fazendo um trabalho de manutenção, um corte aí da grama. Perceba que o piso aqui, ó, ainda tem argamassa. Isso é a argamassa da época ainda. A gente vai explorando tudo isso enquanto a nossa guia fica parada ali em cima. Putz. Não recomendo esse trabalho de tour. Mas é uma maneira da gente poder conhecer. E eu faço aqui o meu roteiro da explicação aqui dos templos. Infelizmente não dá para chegar, aqui tá bloqueado. Muita coisa em manutenção. Essa guia continua parada ali em cima. Aqui dá pra ver a estela. Nós vimos lá contra o sol. Vou fazer imagens melhores aqui de baixo. A estela tem representações da classe governante de Monte Alban. 4 dos 5 indivíduos são mulheres. Cada uma aparece com seu nome de calendário e nome pessoal.
Os personagens principais, um homem idoso e um senhor mais velho, simbolizado por um jaguar, realizam um rito, possivelmente relacionado à transferência de poder entre gerações. As outras mulheres poderiam ser suas parentes. Esse daqui é o edifício sul, com a estela, né? Em contraste com a maioria das outras estruturas, esse edifício não exibe evidências de etapas anteriores. Apenas a escadaria foi remodelada. Funcionou como base de um templo. Os níveis decorados com faixas horizontais duplas cercam completamente a estrutura, que corresponde à época de 500 a 800 depois de Cristo. Bom, agora o grupinho já desceu, tem que ir lá ver para onde eles vão. Bem aqui, sobraram os hieróglifos. Esse é o chamado edifício romano. Infelizmente a gente não pode chegar mais próximo que isso. Tá tudo interditado. Vamos baixar. Uma escadinha meio traiçoeira aqui, ó. A gente está aqui bem no meio de um grande pátio cerimonial. Ó. E uma plataforma bem no centro. Esse parece que é o templo principal, né? Porque ele tem essas colunas mais trabalhadas. Velho truque das palminhas. Vários materiais foram usados para a construção desta grande cidade. Eram da região ou obtidos por meio de comércio ou tributo. A pedra era usada nos alicerces das casas, nas bases dos templos e nos túmulos. O adobe usado nas paredes de casas e templos. A mistura composta de cal virgem e areia foi utilizada para cobrir ou rebocar as construções. A pedra também era usada na produção de ferramentas e utensílios. Machados, pontas de broca, trituradores de fibra, polidores, pontas de flecha, entre outras.
Neste pátio eram realizadas cerimônias e rituais reservadas ao grupo de alto escalão da cidade. As construções estão distribuídas em cada ponto cardeal e também indicam a importância que os zapotecas deram ao céu, acima, e ao submundo, abaixo. A última etapa de construção pertence entre 500 e 800 depois de Cristo. Situado na parte norte da ala oriental da praça principal, o campo do jogo de pelota tem um comprimento aproximado de 25 metros. Ao contrário das quadras maias, este não tem argolas nas paredes e era revestido por uma camada de estuque. Essa arquitetura monumental é uma característica básica de Monte Alban como cidade. Originalmente, o morro era acidentado com falésias e encostas, mas os habitantes domesticaram o espaço, retirando algumas partes e preenchendo outras para formar a praça principal, delimitando por edifícios centrais e laterais. É uma cidade dispersa, com edifícios monumentais nos pontos altos de vários morros e residências distribuídas em terraças nas encostas. Os edifícios são geralmente orientados em relação aos pontos cardeais, mas os detalhes das orientações e funções ainda estão em estudo. Alguns edifícios foram dispostos e localizados com base em proporções calendáricas. Vamos lá, tem 45 minutos aí para explorar essa parte inferior. Ainda bem que já deu uma adiantada aqui, porque olha, esses passeios guiados. Bom, por mim eu vinha sozinho, né? Tem também como você chegar aqui. Eles se deixam aqui por 120 pesos e depois te buscam em determinados horários. Mas eu resolvi emendar alguns outros tours, né? Então é o custo que a gente tem que pagar. Bom, pra gente descer, então a gente vai ter que passar aqui por esse pátio das colunas. Muito bem interessante. Ainda bem que as placas também ajudam a entender o contexto, a história, né, Aqui, por exemplo, ó, a gente tem mais um templo. Ele está fechado.
Ficava numa posição muito estratégica aqui, essa cidade-estado, em visão aí para toda a região. Vamos descer então a área do pátio central. As escadinhas aqui. Elas ficam lisas por causa da areia e do pedrisco. Toma muita atenção para não escorregar. Sair capotando aí, fazer parte das oferendas. Vamos ver o que nós encontramos ali, algumas ruínas. Esse é o chamado conjunto poente. Aqui encontraram vestígios de vários quartos, localizados principalmente na zona nascente e distribuídos em torno de um pátio interior. O túmulo que se encontra na zona nascente do complexo pertence ao último período de ocupação do palácio, e os ossos de 8 indivíduos foram encontrados dentro da tumba como sacrifícios. Assim a gente vai conhecendo aqui, né? Monte Alban. A oferenda associada aos restos mortais consistia de objetos simples: vasos de barro em miniatura, lâminas de obsidiana, contas de concha e pedra verde. Essa é a estela de número 18. Ela é a mais alta aqui, ela tem 5,80 metros e é a mais antiga conhecida aqui em Monte Alban. Mais ou menos aí do século... Na época segunda, né, porque eles tinham um calendário diferente. Dá mais ou menos aí entre 100 a.C. e 300 depois de Cristo. E eles presumem que seria um instrumento astronômico. Aqui é mais um grande pátio. Ali o Templo das Colunas. Tem uma estela, alguma representação que a gente vai ver agora. Essa daqui é a estela de número 9. Esta estela também é chamada de obelisco, devido à sua extremidade superior ser pontiaguda. Pela localização, ela deve estar associada aos acontecimentos ocorridos aqui na plataforma norte. Essa é uma grande pirâmide que fica aqui bem ao centro. Infelizmente o acesso é restrito, a gente não pode subir. Conhecido como edifício central, GHI. É um complexo aí de 3 edifícios. As fundações desses 3 templos formam um complexo construído a partir do ano 100 a.C., sobre um afloramento rochoso natural. É um grande centro de energia. Aqui é a lateral do edifício, dos edifícios, né? GHI, fica um centro. E esse é imponente, hein? Tem vários níveis. O Sistema 4 é um complexo cerimonial gêmeo, templo, pátio, santuário do Sistema M. Tem uma pedra aqui com vestígios de inscrições. Corresponde ao período de 500 a 800 depois de Cristo. A base desse templo apresenta vários corpos em talude
e seus painéis apresentam decorações duplas do tipo escapulário. O nicho, localizado no centro da base, talvez funcionasse como uma colocação de oferendas. A entrada para o pátio é feita pela praça principal. Atualmente, o México tem limitado, ou até proibido, né, a subida de vários templos e pirâmides que antes era permitido. Por exemplo, lá, Teotihuacan não pode mais subir nas pirâmides, então fica bem chato, né? Dizem que é por conta da preservação, mas a gente perde muito com isso. Mais uma bela estela. Detalhes que passarão despercebidos em meio ao mato e sem nenhuma placa de referência. Mas eu trago aí para você todos os detalhes. Toda essa daqui é a chamada Área L Norte. Paredes verticais separavam esta plataforma residencial do espaço aberto da praça principal. Embora a plataforma não tenha sido explorada em detalhes, foram encontradas evidências de possíveis ocupações entre 500 e 100 a.C., em várias profundidades de escavação. Temos um edifício aparentemente circular, a gente vai daqui a pouquinho. Os palácios que estão localizados dentro da grande praça podem ter tido um uso duplo, tanto de espaços residenciais como áreas administrativas e cerimoniais. Talvez essa última fosse a característica da residência localizada acima do edifício L. O nome de edifício dançante é porque ali a gente tem estelas com inscrições. Que é a galeria dos dançantes. Os relevos internos são a mais antiga expressão da técnica escultórea na cidade e foram feitos entre 500 e 200 a.C. Nesta área, figuras humanas são mostradas em diversas posições dinâmicas. São personagens masculinos nus, a maioria obesos, com narizes largos e lábios grossos. Por isso que é atribuída uma influência da cultura olmeca. A interpretação mais atualizada do significado dos relevos sugere que eles são governantes ou líderes de cidades vizinhas a Monte Alban, capturados e mortos em sacrifício. Há um simbolismo marcante com a aparente castração dos personagens e a obtenção de sangue, talvez para oferecer às divindades ou mesmo usá-las em culto à fertilidade. Monte Alban tem muita coisa pra gente ver com calma. Olha, até tem uma pirâmide, dá pra subir. Eu só tenho mais meia hora pra estar lá no estacionamento. E aí? Vamos encarar a pirâmide lá? Claro, né? Vamos ver esse templo primeiro. Esse é o sistema M. Vamos subir, né? Não é todo dia que a gente pode subir numa pirâmide. E com essa deles fecharem tudo, daqui a pouco ela vai estar restringida ao acesso. Então é uma oportunidade. Essa é a chamada plataforma sul. Vamos subir mais uma pirâmide, eu e você. Ó.
A imponente massa artificial desta base ao sul da cidade reflete a importância dada a este ponto cardeal. A ampla escada de 40 metros leva a um amplo pátio e duas bases piramidais, a principal dentro do eixo norte e sul da cidade e a outra menor em direção a sudeste. Nós temos em cima outro templo. Tem que ir rápido por causa do tempo, gente. Saco. Chegamos aqui do outro lado do Templo Sul. Ainda não foi restaurado. Nos cantos desse edifício, construído entre 500 e 800 d.C., as pedras esculpidas mais antigas foram tiradas de outras construções. O muro defensivo, que foi construído sob o monumento depois de 800 d.C., é bem visível, limitando assim o acesso à plataforma sul. Bom, pelo menos a gente conseguiu subir. Um easter egg aqui, ó, bem no final da escada. Tem um hieróglifo. Muchas gracias, señor, por el tip. Vamos visitar esse templo central. Nesse templo nós temos as lápides de conquistas. Neste lado do edifício, são mostradas algumas lápides gravadas com cenas de conquistas realizadas por Monte Alban entre os anos de 100 a.C. a 200 d.C. Em cada pedra encontramos o glifo de Monte Alban e abaixo deste uma cabeça invertida, que foi reconhecido como a forma de representar os vencidos. Provavelmente, ao exibir as conquistas, se mostrava a força e o poder dos exércitos de Monte Alban diante dos olhos da população local.
E esse é um observatório astronômico. Então, o observatório astronômico está aqui posicionado junto ao edifício sul. Agora estamos aqui na parte leste. Tem uma série de outros edifícios fechando aqui por esse lado leste. Este prédio piramidal é uma das construções mais simples dentro da grande praça. Na sua parte superior, apenas vestígios de um pequeno quarto, provavelmente um templo. Aqui ainda dá para subir. Não tem muita coisa para ver, né? Para ver a base do Montico. Esse daqui já é bem mais elaborado. Tem um portão de entrada. Esse palácio é um dos mais destacados dentro da grande praça. Acredita-se que esteja relacionado à classe nobre ou sacerdotal. Esse é o chamado Palácio. Então esse prédio aí foi construído ao redor dos anos 350 a 800 depois de Cristo. E ele se destaca aqui da Gran Plaza, né? Ela está relacionada aqui com a ocupação da classe nobre ou se não a sacerdotal. E se entra através ali de um passilho, né? De uma entrada chamada entrada cega. Então isso nos mostra aí o caráter sagrado e restrito do edifício. Gente, parece que tem aqui, ó, duas covas, né? Uma oposta à outra, bem aqui na área central. Esse é o edifício P de Paulo Niche. Sim, homenagem. Provavelmente ele era utilizado para registrar o caminho do sol. Esse outro aqui ele tem uma entrada lateral. Esse é o edifício 2. O pessoalzinho batendo palma. Aqui. Esse tempo tá acabando, gente. Ó. Estamos aqui no Gran Juego de Pelotas. As estelas. Infelizmente a gente não pode entrar, mas a gente pode ver que
Tem uns adornos circulares, bem diferente dos comuns. E aqui, no Templo Norte, a gente tem um destaque aí. A gente vai ver de pertinho. É a estela número 15. Esta estela horizontal é única aqui em todo o centro e mostra um pouco dos textos narrativos que foram encontradas na sua localização original, provavelmente porque foi construído durante a ocupação tardia de Monte Alban, entre 600 e 800 d.C. As esculturas no monólito incluem uma cena, 2 textos curtos e vários glifos isolados. O outro lado aqui do jogo de Pelotas. Agora já se encaminha o final aqui do nosso tour. Infelizmente não teve muito tempo aí para explorar. Parece uma posição de muralha, né? Daqui a gente já está pertinho ali da saída. É um caminho circular. E essa aqui é a residência da tumba 56. A tumba fica ao centro. Bom, esse é o museu aqui do sítio Monte Alban. É um museu bem pequeno, né? Grande parte das peças foram levadas para a cidade do México, né? Museu bem pequeno aqui para tanta gente. Aqui a estela veio da plaza principal. São os restos das colunas.
vean como gigantes, ahí vean como gigantes. O sea, Pero sí les provocaba terror. Y ya personas con deformaciones mayor, entonces su brazo no tiene mano, esta pierna está bien, pero esta no. Entonces esa persona O melhor horário para se vir é logo quando abre, né? Porque depois, olha, começa a encher bastante. São 11 horas e 8 minutos. Tinha uma quantidade considerável. Apesar de ser bastante espalhado, mas mesmo assim, né? Vir cedo você tem mais tranquilidade. E é isso, meus caros viajantes. Chegamos ao final aqui do nosso tour pelo sítio arqueológico de Mont Auban. Eu espero que você tenha gostado da experiência e que as informações lhe tenham sido úteis. Então, valorize o nosso trabalho, deixando seu like, comentando, compartilhando o vídeo, ativando as notificações e acompanhando os nossos próximos lançamentos aqui no Tríplice Flix. Eu agradeço a sua audiência e participação. Eu sou o Paulo Nishi, esse é o Tríplice Flix e até breve. Ah, que legal. Aqui no estacionamento ainda tem mais ruínas. Você pode visitar de graça. Esse condutor sumiu.
Beleza. Ninguém vem aqui. Vamos lá. Ver o que que conta aqui. Tem até um portal bonito. Isso aqui é a residência. Residência da Tumba. Bonito, hein? Olha as pedras megalíticas. Verdadeiro portal, né? Oportunidade que a gente tem de conhecer. E outro jogo de pelota. Aqui é um juego de pelota chico, ou seja, menorzinho. Interessante, né? Isso é para criança.